Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Sejam bem-vindos, todos os que estão aqui, os que estão chegando, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, as igrejas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor nos traz, depois de 12 anos, para uma nova leitura, confirmando aquilo que Ele nos deu como ministério e acrescentando sempre, né, aquilo que é o necessário, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que nos constituiu, Ele que nos chamou, Ele que nos firmou, e tudo, exatamente tudo que nós temos feito, tudo aquilo que nós temos vivido é pela graça, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aqui. Amém? Nós vamos, hoje e na próxima quinta-feira, nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que é exatamente a identidade do ministério onde o Senhor, Ele nos colocou. Porque num determinado momento, o Senhor, Ele nos chamou. Ele viu aquilo que nós estávamos vivendo, aquilo que nós estávamos fazendo, e Ele simplesmente nos pediu para fazer algo diferente. Não para fazer a mesma coisa num lugar diferente, mas para fazer algo diferente, onde Ele iria nos colocar. Este seminário, ele não tem como intenção dizer que as coisas estão sendo feitas erradas. Pelo contrário, conforme o Senhor foi nos dando ali a oportunidade de montar o material, nós vimos que nós estamos no caminho correto. Aquilo que o Senhor nos deu como uma igreja apostólica, um ministério apostólico, nós estamos indo no caminho correto, né? Nós estamos entendendo aquilo que o Senhor que Ele espera de nós. Nós precisamos fazer essa análise e ter isso definido, e que isso seja pleno em todo o ministério, né? E de forma alguma também dizer ao apóstolo o que é ser um apóstolo. Pelo contrário, né? Existe a questão apostólica e existe a questão dos ministérios, entre eles o ministério do apóstolo. Então, nós estamos falando, e tudo aquilo que nós vamos falar em relação ao ser apostólico, né? Ao ser aquilo que significa ser enviado, tá? Aquilo que é ser comissionado para fazer algo. Então, aqui nos diz assim: a realidade apostólica é a essência da fé cristã. Mas não é uma palavra fácil de definir, pois não representa apenas um movimento. É muito maior. É suprema e é embutida de glória. Então, o ser apostólico é algo pleno, é algo diferente, e não pode ser, e nunca foi, simplesmente, agora a moda é ser uma igreja apostólica. Não existe isso. Não existe uma moda, um modismo, não existe uma modernidade. Existe o temor do Senhor que está à frente, nos conduzindo e nos orientando sobre aquilo que nós precisamos viver e aquilo que nós devemos fazer. Ele não surgiu porque de repente nós quisemos sair de onde nós estávamos. Nunca foi assim. Eu não sei até que ponto todos aqueles que estão ouvindo, vocês que estão assistindo, vocês se inteiraram do ministério, de como surgiu o ministério. Mas o ministério, ele surgiu de uma visão dada por Deus e confirmada por Deus. E depois foi orado e foi testificado. E o Senhor foi unindo as pessoas para que o ministério pudesse ser formado e ele chegasse a existir e estar no movimento que ele está. Então existe a presença de Deus, existe aquilo que o Senhor, Ele pediu para nós fazermos. A direção que Ele nos deu, a forma como isso tem que ser feito. E eu me alegro porque, assim, várias coisas estão sendo feitas, né? Nós estamos fazendo, mas tem muito mais que o Senhor nos pediu. Mas ele não simplesmente nos pediu, Ele também derramou sobre as pessoas que estavam à frente daquilo que estava sendo criado o poder do Espírito Santo para que fosse feito. Então não é feito na força do homem, não é feito na vontade humana, mas é exclusivamente feito pela direção de Deus sobre as nossas vidas. E você recebe isso, você tem a transferência disso. Onde quer que seja a sua atuação ministerial, você tem o reflexo disso sobre você. E todos nós aqui, então nós vivemos o movimento apostólico. Nós estamos debaixo do movimento apostólico, que é exatamente o movimento de ser comissionado, de ser enviado, de ser apontado aquilo que precisava ser feito.
e ser chamado para fazer. E se o Senhor o faz, Ele também nos dá o poder para realizar. Bom, dentro dessa leitura apostólica, então, nós vamos ver três itens, né? Três grupos de coisas que nós vamos conversar a respeito delas. Hoje a gente vai falar sobre o que é o apostólico, né? Qual é a característica, ou quais são as características de ser uma igreja apostólica. Esse é o ponto de hoje. Talvez a gente comece hoje, mas na quinta-feira nós vamos ter a defesa do apostólico. Nós vamos ver pontualmente alguns itens em relação aos fundamentos da teologia apostólica e aquilo que nós acreditamos e defendemos. A forma como nós entendemos, a forma doutrinária como nós entendemos nós vamos ver 11 itens. A nossa declaração de fé tem 21. Nós vamos pontuar 11 aqui. E nós vamos ver também a atuação apostólica, como ela é. Aqui seria a liderança apostólica, como que se desenvolve a liderança apostólica, aquilo que nós estamos vivendo no nosso ministério já. Muito bem. Então, em relação às características apostólicas, nós vamos falar hoje sobre a manifestação apostólica, a concepção, o sacerdócio, né, que é a escolha apostólica, o local apostólico, o tempo, a luta apostólica, a palavra e o caráter apostólico. Então aqui nós temos características de ser uma igreja apostólica. E o que seria isso? Quando nós vamos a uma determinada igreja, nós entramos ali numa determinada denominação, nós vemos a forma como eles são, a forma como eles interagem, a forma como tudo está organizado. Aquilo é uma identidade, é uma característica daquele ministério. Vamos em outro, também tem a sua forma. E assim são os ministérios constituídos. O nosso ministério não é diferente. Nós temos as características deste ministério, as características que o Senhor requer daquilo que é ser chamado e enviado por Deus num ministério apostólico. E nós vamos falar a respeito de algumas dessas coisas para nós entendermos exatamente a nossa forma, a nossa postura em relação a isso. Uma pessoa me perguntou em aula, ela falou assim, viu, nós éramos pentecostais e aí depois neopentecostais, agora a gente não é isso, a gente é apostólico, é isso? E eu falei, não tem a ver com isso, né? Nós somos pentecostais, nós nunca vamos deixar de ter a dependência plena do Espírito Santo. Mas no ministério apostólico, o ser pentecostal, ele não é o fim, ele é o início. Ele é de onde nós partimos. E é isso que nós precisamos entender, né? Bom, então, falando sobre a manifestação apostólica, então, aquilo que é o movimento, né? A mera atitude de adotar uma nova terminologia que inclui termos apostólicos, isso leva ao erro. Não é, nós falamos aqui no início, não é uma terminologia, não é um modismo, não é uma modernidade. Não pode, não existe isso, né? Nós falamos que o ser apostólico tem um poder por trás dessa palavra, porque é um comissionamento do próprio Senhor, do próprio Deus, em todos os níveis, desde o nível de membresia até o nível da liderança maior, né? Na organização. Liderança maior por questão de organização, não por questão de poder, né? Por questão de organização da igreja somente. Uma igreja com fundamentos apostólicos é um corpo de pessoas cuja principal motivação, estilo de vida e ministério são o zelo total pela glória de Deus. Se o Senhor não estiver, nós não estaremos. Se o Senhor não for à frente, nós não iremos. Então, a glória de Deus, os feitos do Senhor, a presença de Deus, a atuação, a ação do Senhor, é isso que nós zelamos. Não fazemos nada simplesmente porque nós desejamos fazer, ou porque todo mundo está fazendo e nós temos que fazer. Não, nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor nos leva a fazer. Nós vamos andar nos caminhos que o Senhor traçar para nós. Nós vamos dizer aquilo que o Senhor disser para nós dizermos. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor disser para nós fazermos. E nisso o Senhor tem o controle total, porque o ministério é dele. Então, o zelo pela glória, pelos feitos, pela presença do Senhor no ministério. Mas tem um detalhe, presta atenção nisso. Muitas das atividades na igreja, como participar de cultos, de corais, ouvir pregações e cumprir agendas, elas só servem como capas, como máscaras, por pessoas que travam verdadeiras batalhas e lidam com fracassos interiores. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer o seguinte:
A igreja, ela é composta por pessoas, por mim e por você. Não importa onde nós estamos e onde está o nosso chamado. Todos nós temos uma vida. E as nossas vidas, elas estão depositadas diante do Senhor. Nós temos vivido as nossas vidas diante do Senhor. Mas nós temos as nossas lutas pessoais. Nós temos os nossos problemas pessoais, os nossos dilemas pessoais. O Evangelho, ele foi dado por meio do sacrifício. E o relacionamento com o sacrifício é o sacrifício. O Senhor disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter tribulações. Ele disse isso. Então, nós somos pessoas que têm uma vida nesta terra. Embora nós vamos ver daqui a pouco que esta terra não é o nosso lugar, mas nós estamos nessa terra, estamos recebendo influência do meio e de tudo aquilo que a gente vive. E temos dificuldades, temos contas para pagar, temos contas que atrasam, temos problemas de saúde, temos problemas a resolver. Só que o mesmo Senhor que disse que nós teríamos aflições, Ele nos garantiu que sobre todas elas nós seríamos mais que vencedores. Então não existe nada, absolutamente nada, que seja impossível para o nosso Senhor, para Ele fazer as nossas vidas e nos dar como resposta. Nada. Não existe. Porém, vitória só é conquistada na batalha, com a dificuldade. É impossível você sair daqui e dar um testemunho na rua, e dar um testemunho numa casa, dizendo que você é vitorioso, se você não foi vitorioso sobre uma dificuldade. Não tem como. Então a necessidade, né, de nós passarmos pelas dificuldades, elas são reais. Porém, nós precisamos dar as mãos uns aos outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai exercer um ministério e nós estamos ali cansados. Estamos num momento que não seria o melhor momento para aquilo acontecer. Nós estamos num momento que eu gostaria de estar em outro lugar, ou eu precisaria estar fazendo uma outra coisa. Mas não, eu tenho um chamado, e eu vou honrar esse chamado. E eu vou, e eu estou ali, e eu estou participando, e eu estou fazendo, estou à frente, estou colaborando. Mas está doendo, porque eu tenho dificuldades. Não dá para esconder, não existe. Em mim e em vocês. Então o que acontece? A igreja nunca será verdadeiramente apostólica até que se aproxime e lide com a realidade da vida e se ocupe das pessoas. A manifestação da glória de Deus não é para a igreja ser uma igreja onde Deus, Ele se manifesta. A manifestação da glória de Deus é para que as pessoas que estão na igreja recebam o favor do Senhor e de vitória em vitória, de fé em fé, nós cheguemos naquele grande dia. Então, temos dificuldades. Não dá para negar. Mas também temos que entender que somos pessoas separadas por Deus para demonstrar aquilo que Ele pode fazer quando nós não podemos mais fazer nada. Essa fé, ela nunca pode sair do nosso coração. E nós precisamos olhar para as pessoas e nós precisamos ter empatia e entender que de repente você está numa condição de líder. E você é líder sobre um grupo de pessoas que tem problemas. Todos temos. E nós precisamos ter empatia com os problemas das pessoas. E trazer ali uma palavra, um consolo. E trazer ali uma oração. E trazer ali simplesmente o ombro e ouvir a pessoa. De repente você é um liderado. E você busca alguém que te ouça. Porque você ora. Nós oramos. Mas às vezes a gente quer conversar com alguém. Então o relacionamento, ele é extremamente necessário. E o entendimento daquilo que é as nossas necessidades como irmãos, isso não pode sair do nosso coração, e isso tem que ser suprido. Nós precisamos ajudar uns aos outros. A igreja está aqui para ser uma só. Todos nós fazemos parte de uma igreja. Nós somos todos um corpo. Membros de um corpo. Então nós precisamos perceber e ajudar a necessidade do outro. E eu confesso que eu tenho visto
isso. Eu tenho visto a nossa igreja, ela se preocupar e ela ir em direção às pessoas e nós conversarmos e nós estarmos ali sempre recebendo as pessoas e orando com as pessoas, como fizemos aqui agora, né? Acabamos de receber aqui a notícia que a mãe da Cleusa, ela passou 8 horas de cirurgia, ela teve um aneurisma, se não me engano, está escrito ali, e nós oramos, né? Então, é assim, a Cleusa pediu que eu quero um carinho, né? Um conforto, ora por mim, e nós oramos por ela, né? Não sei se ela consegue agora estar assistindo, eu acho que ela está no hospital, mas nós temos isso, né? E nós temos orado uns pelos outros e temos segurado as mãos uns dos outros. É aí que a manifestação apostólica ela acontece, né? Temos a concepção, então, a apostólica. Ó, o apostólico nos remete à mente, ao coração e ao espírito da igreja primitiva quando ela era autêntica e vital. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos e nós vemos a unidade que havia na igreja e nós vemos aquilo que era as necessidades sendo supridas e aqueles que podiam colaboravam e eles juntos, unânimes ali agindo, nós víamos a presença do Senhor de uma forma muito clara. Ananias e Safira vieram ali e mentiram, não precisavam ter inventado a mentira, mentiram. O Espírito Santo na hora falou, olha, está errado, aqui ninguém toca, isso aqui é meu, ninguém vai vir aqui se aproveitar. Porque aqui existe um corpo, uma unidade, todos eles estão diante de mim, é minha responsabilidade, o Espírito Santo nos guarda, ele nos guia, ele não deixa que isso aconteça. Mas quando existe divisão, quando existe no ministério aquilo que é partidarismo, as coisas começam a dar errado. E a igreja primitiva, ela estava unida. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver essa unidade. E chegou um momento, porque só existiam os apóstolos, né? Só estavam ali os apóstolos dirigindo a igreja. Chegou um momento que foi necessária a escolha diaconal. E olha que interessante, a escolha diaconal nos leva à reflexão sobre o cuidado com a igreja, com as pessoas a serem atendidas e a necessidade de que os diáconos pudessem representar os apóstolos. O que aconteceu? Nós tínhamos ali os apóstolos atendendo as pessoas. Quando chegou no momento olha, aconteceu um problema, as viúvas ali, né, de fala grega, elas estão achando que elas estão sendo deixadas de lado. Puxa vida, aqui não deu tempo, né? Não está dando certo. Nós precisamos de equipe, nós precisamos trabalhar juntos. E aí foi feita a eleição dos primeiros 7 diáconos. Então haviam apenas os apóstolos e os diáconos. Você não vê ali explícito, né, sendo declarado a questão dos ministérios. Porque a igreja ela está começando, ela foi inaugurada e as necessidades estão acontecendo. Eles estão no processo da formação da igreja onde ela vai chegar. Mas as coisas só acontecem pela necessidade. Ela não pode acontecer simplesmente porque está escrito que tem que ser assim. Conforme a necessidade vai acontecendo, as coisas começam a ser colocadas nos seus lugares. E quando os diáconos foram escolhidos, esses diáconos eles foram escolhidos para fazer uma atividade dos apóstolos, mas eles tinham as características deles, né, de serem pessoas que conheciam a palavra, eram cheias do Espírito, porque eles foram escolhidos para representar os apóstolos. Sabe o que significa isso? Uma senhora que recebia na casa dela um pão e um pouco de queijo, alguma coisa assim, e o apóstolo levava para ela isso, e quando o apóstolo chegava lá, ela abraçava e pedia uma oração, e conversava lá uns 15, 20 minutos, e ficava bem o dia daquela senhora. De repente, quem começou a chegar lá foi um diácono. E quando o diácono chegou, a mesma alegria, o mesmo poder, a mesma empatia fluíam também do diácono, que também abraçava, que também orava, e o milagre acontecia da mesma forma. Mover apostólico, só que agora numa função específica. Então, na igreja primitiva, haviam os apóstolos enviados para pregar o evangelho e os diáconos separados para cuidar dos irmãos, isso com o espírito apostólico. Nós podemos dizer que a igreja iniciou com o poder da palavra apostólica, mas a expansão só foi possível com o espírito diaconal, de cuidar com amor. Então, se nós analisarmos aquilo que a palavra nos diz, o espírito diaconal de ir, de cuidar, de fazer aquilo que era a mordomia que estava nas mãos deles, representando os apóstolos, isso permitiu que a igreja expandisse.
Isso permitiu que ela pudesse continuar crescendo. Nós precisamos olhar, e nós temos conversado a respeito disso, nós precisamos olhar para o ministério diaconal e nós precisamos entender que o mesmo poder que constituiu a igreja, o mesmo poder que constituiu este ministério, o mesmo poder que está sobre os 5 ministérios, é o mesmo poder que está também sobre o ministério diaconal. E o ministério diaconal, ele tem uma função chave dentro do ministério. Mas nós temos que assumir isso. O diácono tem que assumir isso. E quando o diaconato assume essa posição, né, de representação daquilo que é a presença de Deus nesse ministério, a igreja toda começa a ser aquela que imita o espírito diaconal e recebe o espírito diaconal. Porque sem o espírito diaconal de cuidar da igreja, de cuidar dos irmãos, a igreja ela não vai expandir. Ela não vai crescer. Então, nós não podemos perder o genuíno espírito diaconal. Isso precisa ser, continuar existindo. Se for necessário, tem que ser resgatado. Mas isso é poderoso. Isso é necessário. Aí, a partir daí, ok, nós vamos ter os 5 ministérios. Vamos falar depois sobre os 5 ministérios. Mas surgiu depois da organização do espírito diaconal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem um espírito diaconal, não tem um chamado nem para pastor, nem para apóstolo, nem para mestre, nem para evangelista, nem para profeta. Porque se o espírito não for o de cuidar, o de amar, o de fazer com que a glória de Deus seja manifesta na vida dos nossos irmãos, não existe a necessidade do ministério. Então tudo começa com o cuidado diaconal. Isso é importantíssimo. Isso tem que ser resgatado, né? E intensamente exercido. Bom, a escolha para o apostólico, né? A escolha para o movimento apostólico. Bom, nada se opõe mais aos propósitos de Deus do que as boas intenções de homens que agem fundamentados em seu próprio zelo religioso e humano. Nada se opõe mais aos propósitos de Deus do que a religiosidade. Embora a religiosidade ela possa dar a ideia de que está sendo religado a Deus, quando nós falamos em religiosidade, nós falamos em religar a Deus sem ouvir a Deus. Nós falamos em religar a Deus da forma como eu quero religar. E não da forma como o Senhor está me puxando para me ligar a Ele. E infelizmente, quando homens tentam fazer as coisas do seu jeito, quando homens tentam fazer aquilo que seja o melhor segundo a sua ótica, sem consultar ao Senhor, isso se opõe ao propósito de Deus. Então não adianta, buscar e ouvir a voz do Senhor. É buscar e receber dele a direção. Até que esse ímpeto de religiosidade morra, não pode haver um verdadeiro serviço sacerdotal. E se não é sacerdotal, também não é apostólico. Então a gente vai entender agora o seguinte: o apostólico é aquele que é comissionado para ir, é comissionado para fazer. Mas só é comissionado para fazer quem é identificado como um sacerdote. E não é sacerdote se não for filho. Então, se eu for filho de Deus, se eu for filho, existiu um movimento no Antigo Testamento para mostrar a forma como o sacerdote ele tinha que se portar, né? Existiu ali toda uma forma lúdica de mostrar como o sacerdote precisava exercer o seu ministério. Hoje, o Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes. Ele expandiu a possibilidade sacerdotal. Ele aumentou a nossa possibilidade de passar pela restrição sacerdotal. Então, nós somos sacerdotes. O Senhor nos elege, nos separou para ser sacerdotes. O sacerdócio real. Mas esse sacerdócio nos leva a um movimento. E o movimento é apostólico. O que significa isso? Bom, ao analisarmos o chamado de Moisés, nós percebemos algo extraordinário. Deixa eu falar para vocês. Nós vamos ler outros textos bíblicos, mas esse aqui eu vou resumir para vocês. Vocês lembram que
Moisés, ele foi criado para ser um faraó, ele era um príncipe no Egito. Então ele foi criado na linha sucessória. Se o faraó morresse, o filho primogênito morresse, de repente Moisés seria o faraó. Então ele era o filho da princesa, né? Ele era um príncipe. Então ele estava na linha sucessória para assumir o Egito. Muito bem. Chega um momento da vida dele, com seus 40 anos, que ele quer saber, né, sobre de onde ele tinha vindo, qual era o povo, né, como era o povo hebreu, como esse povo vivia, o que eles acreditavam. E aí, quando ele começa a interagir, ele vê um egípcio batendo em um hebreu, e o que acontece? Moisés, ele foi formado em tudo aquilo que eram os ensinamentos da época e também as estratégias da época. Ele era um excelente guerreiro, ele era um excelente estrategista de guerra, ele foi formado. Ele vê o egípcio batendo lá no hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Então o que acontece nesse momento? Quando desperta no coração de Moisés o interesse pelo povo de Deus, ele vê o povo de Deus sofrendo, ele vai e na força do braço dele ele mata o egípcio. Aí acontece ali o problema, né? Os próprios hebreus falam para ele se ele ia matá-los, tal. Agora, no dia seguinte ele foge. Então nós temos a seguinte situação: um homem que foi criado durante 40 anos para ser um deus na terra, porque o faraó, ele era um deus na terra, né? O homem que foi criado durante 40 anos para ser um deus que fale, e aquilo que ele falar é regra, ele não pode voltar atrás, ele não volta atrás e tem que ser obedecido. Agora, ele é levado para um local do outro lado do Egito, onde havia somente deserto. E ali, no meio desse deserto, ele encontra ali uma família, um local onde ele se estabelece, e ele passa agora a cuidar de ovelhas. Agora, um faraó cuidar de ovelhas, um Deus na terra cuidar de ovelha, o que a ovelha faz? A ovelha cheira mal, a ovelha só chora, a ovelha só faz barulho de reclamação, a ovelha só vai para o lado errado. Aí quando um monte vai para um lado, todas elas vão para um lado, mas uma sempre foge. E ele fica 40 anos agora cuidando de ovelha. Um cara que foi separado para ser Deus. Ele se encontra como sendo um mero pastor de ovelhas. Andando, 40 anos depois de cuidar de ovelhas, ele está andando no deserto, ele chega num lugar e ele vê um arbustinho, vocês conhecem a história? Naquele lugar só tinha areia, algo melhor que areia, talvez um arbustinho, pobre, seco, que sozinho, com o calor do sol, ele entra em combustão, né? Ele entra em autocombustão ali por causa do calor do sol. Tá pegando fogo. Só que ele olha para aquele arbusto e aquele fogo está pegando e não está queimando o arbusto. E aquilo chama a atenção dele. Sabemos a história, né? Nesse momento o Senhor se revela para ele. Fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O que ele quer dizer? Moisés, presta atenção numa coisa. Você vai passar a entender isso. Você foi preparado para ser um Deus. Você cuidou de ovelhas. Mas eu vou dizer uma coisa. O seu caminhar até aqui fica agora como aprendizado. Daqui para frente você vai caminhar segundo a minha ordem. E o teu caminhar vai ser novo. Tira as sandálias dos teus pés. Agora eu te comissiono para um propósito santo. E Moisés aqui, ele é comissionado apóstolo, tá? É aquele que foi chamado e enviado pelo Senhor. Muito bem. Quando o Senhor fala para ele: meu povo está sofrendo, meu povo está assim, vai lá e liberta o meu povo. Aquele homem que antes ele tinha toda a arrogância de ser um Deus, de ser um bravo, de ser alguém que resolve as coisas no tapa, ele olha para Deus e fala: Senhor, quem sou eu para que vá? O que aconteceu aqui? O Senhor, ele simplesmente desqualificou Moisés. Moisés foi preparado para ser um Deus, mas quando ele agiu nessa arrogância, isso não servia. Tudo aquilo que ele aprendeu ali na corte, tudo aquilo que ele teve como interação, os estudos que ele teve foram bons, serão necessários, mas a tua fé e a tua força não pode estar fundamentado nisso, Moisés. Então agora você vai cuidar de ovelha. E se Moisés não tivesse cuidado por 40 anos, durante 40 anos, se ele não tivesse cuidado de ovelhas, ele não teria sido chamado
para tirar o rebanho de Deus do Egito. Por quê? Porque no Pentateuco ali, principalmente no livro de Números, né, que é o que relata o caminhar desse povo, é reclamação atrás de reclamação, atrás de reclamação, ao ponto de Moisés. Moisés é que escreve o Pentateuco, né? O próprio Moisés escreve a respeito dele mesmo. Moisés era o mais manso de todos os homens da terra. Ele escreveu dele. Ninguém escreveu ali aquilo lá, foi ele que escreveu. Moisés era o mais manso de todos os homens da terra. E era mesmo. Só que um faraó não é. O faraó é bruto, é impetuoso, arrogante. Então o Senhor, ele desqualificou Moisés, mas nunca ele tirou aquilo que era a capacidade de Moisés de fazer aquilo que ele pediu para Moisés. A capacidade ele tinha. Só que agora, ele não olha para as qualidades dele. Ele olha para o Senhor indo à frente. E ele vai atrás. Ele leva aquilo que ele aprendeu. Mas ele age segundo a ordem do Senhor. A mesma coisa acontece com o apóstolo Paulo. Mesma coisa. Pega cartas. Vou lá para Damasco. Vou arrebentar esses caras, esses judeus do caminho. Vou matar todos eles. Prender eles. Pega lá cartas e vai. Na estrada para Damasco, uma luz fala com ele. Ele cai, fica cego. Fica lá 3 dias em jejum para tentar entender o que aconteceu. O Senhor vai e se revela para ele. E é fantástica a conversão do apóstolo Paulo. De Saulo de Tarso, né? É fantástica a conversão dele. Tô bom então, Senhor. Então agora eu vou pregar sobre o Senhor. Não. Como pregar sobre? Não. Porque com esse ímpeto que você tem, com essa arrogância que você tem, não serve. Tanto é que ele começou a fazer e as pessoas fugiam. Não, imagine. Né? Imagine a gente colocar aqui, né? Campanha 7 passos da bênção com o matador Saulo. Imagine, ninguém vem, eu vou morrer. Ninguém vem, né? Então as pessoas estavam com medo. Ele fica aí mais 14 anos agora sendo preparado por Deus usando Barnabé para quebrar Paulo, para fazer com que aquilo que era a confiança de Paulo pudesse ser quebrada. A qualidade, a competência, a capacidade de Paulo não foi quebrada, mas a qualificação, aquilo que é o foco de onde ele tem a direção, isso foi tirado, isso foi arrancado dele. E aí depois nós encontramos Paulo, ele se lançando no ministério. E aquilo que era um homem que apedrejava, foi apedrejado. Aquilo que era um homem onde as pessoas fugiam dele, ele fugiu das pessoas. E ele se encontra na condição em que as pessoas que ele perseguia estavam. E agora ele estava. Mas ele estava feliz, porque o Senhor estava dando forças para ele, e ele estava vivendo no mover do novo, no mover apostólico, no mover do Senhor que o havia comissionado. Não ele tinha saído, o Senhor o havia comissionado. Então, tanto Moisés quanto Paulo, eles se achavam autossuficientes, mas eles tiveram que ser desqualificados por Deus. Eventualmente, nós precisamos também ser desqualificados por Deus. Porque nós temos que estudar, trabalhar, crescer, nós temos que ser pessoas de sucesso, queremos ser e vamos ser. Porém, quando somos chamados para fazer a obra do Senhor, todas essas coisas serão usadas, mas é da forma como o Senhor determinar. E é segundo a força operante do poder de Deus em nós. Ok? Não a nós. Então, essa questão de desqualificação, né? Significa assim, eu paro de olhar para mim. Eu paro de olhar para a força que eu tenho. Eu paro de olhar para aquilo que é o meu ímpeto. E eu busco ao Senhor. E eu ouço a voz do Senhor. E eu caminho segundo a direção do Senhor. Nisso, nós somos transformados pelo Senhor em sacerdotes. Porque o sacerdote, ele ministra a Deus. O sacerdote é aquele que, primeiro, se lança aos pés do Senhor. Ministra ao Senhor. Busca ao Senhor. Entrega ao Senhor. Depois, esse sacerdote, ele é comissionado apóstolo. Porque o apóstolo, ele vai e ele ministra aos homens. Ele vai ao encontro dos homens. Mas não dá para inverter essa ordem. Sem a aprovação de Deus não há chamado, pois o sacerdote deve identificar-se primeiramente com o sacrifício, para depois testemunhar sobre ele.
temos o nosso sacrifício. A desqualificação é um sacrifício. É nós acharmos que nós perdemos o chão daquilo que nós havíamos construído. E nisso daí o Senhor vem e Ele começa a nos mostrar. E Ele começa a nos dar os sinais e mostrar o êxito naquilo que a gente começa a fazer e começa a nos dar a direção. E aí nós entendemos que é do jeito dele. Não é sobre nós. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Né? E nós entendemos isso. E essa ordem, não dá para nós falarmos a respeito do nosso Senhor, falarmos a respeito do sacrifício do nosso Senhor, sem antes nós entendermos o sacrifício e passarmos pelo sacrifício. Nós vamos ver aqui que o sacrifício atrai o sacrifício permite o fluir do sacrifício maior de Cristo. Né? Então, nós primeiro somos forjados sacerdotes. E é aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos diante do Senhor, nós estamos ali trabalhando, e não existe, nem passa pela nossa cabeça um reconhecimento, uma nomeação, um credenciamento, nada disso. Nós estamos apaixonados pelo Senhor, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede, e nós estamos consagrados, nos entregando, ajudando a fazer. E aí o Senhor fala: separa aquele, porque aquele é um vaso escolhido para fazer a minha obra. E aí nós respaldamos as pessoas, né? É aquilo de ensinar, né? De treinar, instruir, é aquilo de credenciar, é aquilo de dar ali uma direção para que o ministério das pessoas possa estar fluindo. A maioria dos nossos ministérios começa naquilo que é nós ajudarmos no ministério, né? Então as pessoas ajudam ali no ministério infantil, ensinando as crianças, e ali nós temos o ministério de ensino, nós temos os presbíteros que estão ali auxiliando, serão pastores, né? Nós temos os movimentos todos, onde as pessoas começam a fazer, começam a ajudar, e isso vai evoluindo, e tem que ser assim, o processo tem que acontecer. E nesse processo acontecendo, é o processo onde o sacerdote, ele também era separado, e ele tinha um momento dele de aprendizado. Tinha um momento onde ele ficava ali, e ele ficava passando pelas situações, aprendendo como fazer, até que num determinado momento, ele pudesse exercer aquilo que era o que Deus tinha colocado no coração dele. Então a escolha apostólica, ela vem dos sacerdotes, aqueles que se mostram primeiramente diante do Senhor como sacerdotes, que se colocam à disposição do Senhor como pessoas que estão ali por amor, ministrando a Deus, ao Senhor. E aí o Senhor nos separa para algo que Ele precise nas nossas vidas. É o processo. Qual é o local onde esse movimento apostólico ele acontece? Estamos todos na Terra, estamos todos aqui juntos, é o planeta Terra. Ok, ninguém está em Nárnia aqui, né? Ninguém está em Marte, em outro planeta. Porém, o sacerdote no Antigo Testamento, vocês podem ver toda a vestimenta do sacerdote. Tinha uma peça da vestimenta que ele não tinha, que era exatamente a sandália. Ele tinha que pisar na terra molhada no sangue, no barro de sangue. Ele precisava sentir que ele estava aqui na terra. E era isso que ele sentia. Ele estava aqui na terra. O sacerdote sabia que estava na terra. Mas o apóstolo, ele assume que pertence ao reino de Deus, ao céu. Então quando nós entendemos agora que nós estamos no movimento da igreja, a igreja é o reino de Deus que é chegado a nós. Essa foi a mensagem de Cristo. O reino de Deus é chegado a vós. E a igreja é exatamente isso. O reino de Deus, ela chegou, né? O reino do Senhor. O Espírito Santo veio sobre nós, e aqui ele nos constitui aquilo que são os separados por Deus. Aqueles que não pertencem mais. Estamos na terra, mas não pertencemos mais à terra. Então o local do exercício apostólico, ele é um local celestial. Essa afirmação nos leva ao entendimento de que nós somos o templo de Deus na terra. Nós nos reunimos nas igrejas para fortalecimento, direção e unidade. Mas a nossa missão apostólica é uma missão de movimento. Movimento. A igreja ela não foi constituída para ficar fechada em quatro paredes. Em hipótese alguma. Nós vemos a igreja de Atos dos Apóstolos, o que acontece? Quando o Espírito Santo ele vem, as pessoas ali recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem aquilo que a Bíblia fala, recebem poder. Quando eles recebem poder, eles não aguentam ficar parados. O movimento é para fora.
Eles vão para as ruas de Jerusalém. E nas ruas de Jerusalém acham que eles estão bêbados. Mas eles não estão. E eles estão falando ali conforme o Espírito Santo está direcionando. E as pessoas estão ouvindo. São 17 idiomas diferentes ali, saindo da boca deles. Da mesma pessoa saíam palavras que falavam em idiomas diferentes. Poder do Espírito Santo. Então, nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja onde nós fazemos um movimento, a busca do Espírito Santo. Nós precisamos, nós queremos, nós amamos ter a experiência com o Espírito Santo. Mas nós falamos aqui, é impossível receber a presença do Espírito Santo simplesmente para nós ficarmos caídos no chão. Simplesmente para nós ficarmos um tempo aqui delirando com o Espírito Santo. Fantástico. Mas o Espírito Santo, ele terá descido sobre a minha vida e a tua vida verdadeiramente quando, ao me levantar, o mundo seja impactado. Não dá para eu receber poder para não fazer nada. Não existe isso. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela impactou Jerusalém. Quando o Espírito Santo veio, mudou a história de Jerusalém. Mudou a história daquela cidade. E isso não parou. Isso foi contínuo. Foi como uma explosão, como um Big Bang. Começou em Jerusalém, quando chegou o tempo, o Senhor os levou ao movimento de ter que sair para fora por causa da perseguição, continuando a expansão, e eles foram. E continuou, tanto é que chegou até nós. Que distância nós estamos de Jerusalém? Tanto em tempo quanto em distância, né, de metragem. E chegou até nós. E esse movimento continua, passa por nós agora e vai aos nossos vizinhos, através de nós. Vai nas nossas escolas, através de nós. Vai no nosso trabalho, através de nós. Então isso é poder. Isso é poder. Então, eu me recuso a entender poder sem atitude. Não dá para ser batizado com o Espírito Santo e não se apaixonar pelas almas. E não ter coragem de orar por uma pessoa doente. Se o Espírito Santo está em você, você vai no local onde tem a milícia. E ali no local onde tem a milícia, as pessoas percebem a autoridade que está sobre você. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não existe o que a igreja não possa fazer sob a direção do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que está conosco. Com ousadia, nós ministramos desde as nossas crianças até a pessoa que nós encontramos pelo caminho ou no nosso trabalho. Porque esse poder é ilimitado. Aliás, nós temos a mania de limitar esse poder. E se existe uma autoridade que não foi outorgada à igreja, foi a de limitar o poder de Deus. Então por que a gente teima com isso? Existe a presença de Deus sobre a tua vida? Existe o Espírito Santo sobre você? Então eu pergunto, uma pergunta retórica para você pensar. Então o que é impossível para você? O que pode ser impossível para você? Se é que nós estamos realmente entendendo que o poder do Espírito Santo está sobre nós. E se eu encontro nessa pergunta retórica uma barreira na minha vida, então eu tenho que entender que eu preciso entender melhor o que é o Espírito Santo. Porque não dá para brincar de falar Espírito Santo. Não dá para brincar de falar em nome de Jesus. Não dá para brincar. Se fala com poder. Se tem atitude com poder. Somente o sumo sacerdote atravessava o véu para estar verdadeiramente no céu, no Santo dos Santos, né? O Senhor não anulou o sacerdócio, mas ampliou a possibilidade de passarmos pela restrição sacerdotal que nós falamos aqui. Jesus, ele é reconhecidamente, né? Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É aquilo que nós vemos ali no momento em que Abraão ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de justiça da cidade da paz. É uma cristofania, é uma representação de Cristo, né? E Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não foi ungido por Anás ou Caifás. Jesus nunca foi ungido por esses sacerdotes. Ele não faz parte desse sacerdócio. Jesus nunca foi ungido por homens para ser um sacerdote. Mas ele se batizou para nos dar o exemplo. Ele não precisava, porque ele não tinha pecado. Mas no momento em que ele foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele com a forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nesse momento, ele é ungido sacerdote por Deus. Esse é o momento da unção.
do Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos comissionados por Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo. Nós somos sacerdotes segundo agora a ordem de Cristo, a ordem explícita de Cristo a nós. Ele falou, vai por todo mundo. Antes disso, antes desse momento em que ele vai ascender aos céus, né? Antes dele ter passado pelo martírio dele, ele estava lá no Getsêmani. Ele estava chorando, ele chorou tanto que saíram gotas de sangue dele, tal aflição, de olhar para os homens e ver a fragilidade dos homens e a tristeza que ele estava sentindo de deixá-los. Porque enquanto ele estava com eles, ele cuidou deles. Ele fala isso na oração sacerdotal: Pai, enquanto eu estava com eles, eu cuidava deles. Agora eu vou para junto a Ti. Cuida deles, Pai. Então quando ele chora por ver a fragilidade. E ele não vai agora comissionar pessoas frágeis. Ele não fala ide por todo mundo para pessoas frágeis. Ele fala ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a uma igreja que está prestes a receber a presença do Espírito Santo. E uma igreja que tem o Espírito Santo, entende e age no poder do Espírito Santo, é a maior força sobre a face desta terra. Não há outra. Não existe outra. Mas você tem que entender isso. Isso é plenitude apostólica. Isso é receber o chamado e receber a autoridade. E exercer. E não duvidar. Somente assim nós vamos ser verdadeiros diante do Senhor. E o Senhor, Ele vai corresponder àquilo que é o chamado que Ele deu às nossas vidas. Eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Nós vivemos o tempo apostólico. E o tempo apostólico não é dia 20 de junho de 2023. O tempo apostólico é a eternidade agora. Então, para a gente interagir, abram em 2 Coríntios 4. Quem trouxe a sua Bíblia? 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. O Senhor nos diz assim: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar hoje, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são agora, são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O que é que o Senhor está nos dizendo através do apóstolo Paulo? Nós não estamos vivendo o dia de hoje simplesmente. Nós estamos vivendo já a eternidade com o nosso Senhor. Porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu obedeci ao meu Senhor. Eu desci as águas no tanque batismal. E na semana que vem nós vamos falar sobre isso, né? O tanque batismal, ele é a única morte pela qual nós passamos. Nós não passamos por outra morte. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, descem as águas do santo batismo, morrem para o velho homem e renascem para a eternidade. Porque Cristo, quando ressuscitou, Ele ressuscitou já para a eternidade. E quando nós morremos como um velho homem, para a nossa natureza carnal, e saímos das águas do batismo, ressurretos em Cristo, estamos ressurretos para a eternidade. A única morte que nós passamos é a do tanque batismal. Se por um leve momento nós sairmos, e o apóstolo Paulo ele fala isso, né? No capítulo 5, aqui de 2 Coríntios, né? Versículo 1, ele fala assim: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, o que acontece? Se por um breve momento nós deixarmos de existir nesta forma, isso é algo que para Deus não faz diferença alguma. Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós saímos de um tanque batismal, depois de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nosso destino é a eternidade, ele já começa. E nós já temos que começar a viver a eternidade. E tudo aquilo que nós fazemos por causa da eternidade. Porque nós não vivemos mais neste tempo, este tempo.
E se nós não estamos aqui nesse tempo, fadados a uma morte daqui a alguns anos ou décadas, mas nós estamos destinados a uma glória eterna, então a forma como nós interagimos ela é diferente. A forma como nós falamos é diferente. A forma como nós nos portamos ela é diferente, porque o nosso entendimento é um entendimento diferente. Não é um entendimento de definhar, de estar rumando ao fim, como a ciência fala. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos morrendo. Não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, nós estamos vivendo eternamente. Esse é o nosso destino. Só que esse nosso destino começa agora. Não começa depois. E ele já passa a ser vivido agora. O nosso foco deve ser a manifestação das coisas do céu na terra. Nós temos que trazer à existência as coisas. Então, nós passamos agora a viver segundo aquilo que é o céu sendo o modelo para a terra. O céu sendo aquilo que é a referência para nós. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque os céus é a referência para a terra. A terra não é referência para o céu. O céu é referência para a terra. Então aquilo que vem do trono de Deus é aquilo que tem que ser manifesto aqui na terra. E isso está sob os nossos cuidados. Isso está sobre a nossa linguagem e o nosso movimento de ser comissionado, de ser alguém que recebe do Senhor um chamado, uma missão, planeja aquilo que vai fazer e vai com autoridade fazer, entendendo que está em um movimento de provocar eternidade também nas pessoas e de levar aquilo que nós temos, transferindo eternidade às pessoas. Nós não paramos e simplesmente pensamos nesse tempo. Nós não podemos viver condicionados ao nosso relógio, ao nosso tempo aqui na terra. Isso ficou no passado. Hoje nós temos entendimento de que o nosso tempo ele é outro. Então, nós temos que manifestar as coisas do céu na terra. Só que há um conflito entre o agora e o depois. Existe aquele conflito, né, entre fazer para agora ou fazer para a eternidade. Esse conflito, ele só vai cessar quando nós entregarmos totalmente o controle das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que nós temos que fazer nas mãos de Deus. Quando nós pararmos de depender de nós mesmos e entendermos dependência plena do Espírito Santo, o agora deixa de existir. E o eterno passa a ser a nossa referência. Ah, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo? Não estou vivendo, nós já falamos isso. Mas uma coisa eu digo para você: não há dificuldade que o nosso Senhor não possa dar a você um livramento. E nós já passamos esse ponto. Nós já passamos a depender plenamente dele naquilo que é as nossas circunstâncias da vida. E agora a fé, ela tem que entrar em exercício, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É trazer o céu à terra, a manifestação do céu na terra, com uma visão eterna, com uma visão de acontecimento. Os heróis da fé não viram acontecer aquilo que eles provocaram, mas se eles não tivessem provocado, não teria acontecido. Algumas coisas nós recebemos, outras nós provocamos para depois, mas sempre vivemos no tempo eterno. Esse é o nosso tempo. Aí nós temos que parar de sofrer. Nós temos que parar de sofrer a influência daquilo que a própria televisão está falando que está acontecendo, que está falando que vai ser, está falando que vai ser desse jeito, está ficando difícil, vai ser assim agora, vai. Esse mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. Mas o 18 fala que aquele que é de Deus não peca, não vive em pecado. E se não vivemos em pecado, Jesus Cristo nos guarda e o diabo não nos toca. Por quê? Porque nós somos filhos. Ninguém toca nos filhos de Deus. Então nós temos que entender como nós agimos, como nós vivemos nesse mundo, que há poder sobre as nossas vidas. Se aposse desse poder. Tome posse e viva tendo esse poder como referência. Porque o Senhor, Ele não dá e tira o poder. Uma vez que você recebeu poder, esse poder está com você. Você só tem que usar. Você só tem que fazer ele estar sendo usado. Como é que eu faço isso? Com fé. Exercendo a fé.
acreditando que o Senhor está fazendo, acreditando que Ele está mandando, acreditando que o plano é dele, não seu. O mundo tenta nos fazer ignorar a eternidade, nos dando distrações. E o problema é que existem muitas distrações. Tudo que existe nesse mundo se resume a distrações. A nossa própria vida em casa é uma distração. As notícias são distrações. Aquilo que nós planejamos fazer, que não está envolvido com a obra do Senhor, são distrações. É claro que nós precisamos ter descanso, nós precisamos sim. Nós precisamos planejar um momento, porque a nossa carne, ela é fraca, ela precisa de um período de parar, né? de se recompor, talvez uma viagem, tudo isso é bom, é necessário. Só que nós temos que ficar atentos às distrações. Né? Eu estava vendo uma postagem, um pastor ele estava dizendo, olha, quem assistiu a série Grey's Anatomy, no tempo que quem assistiu a série inteira, teria tido tempo para ler 10 vezes a Bíblia. Quem assistiu a série The Crown, poderia ter lido a Bíblia 3 vezes. Quem viu a série Game of Thrones, teria tempo para ler 4 vezes a Bíblia inteira. E sabe o que aconteceu? Assistiu, ao invés de ler a Bíblia. E aí é interessante. Fala que é apaixonado por Deus, fala que é apaixonado por Jesus, chama Jesus de você porque é íntimo, mas não dá tempo para ouvir a voz dele através da palavra. E aí, quando chega no momento de viver com poder, duvida. Será que é Deus? Será que sou eu? É claro que vai duvidar. Porque não tem intimidade com isso. Porque deu tempo para coisas que são distrações. E nós temos que ter cuidado com as distrações. O propósito da humanidade não é simplesmente encontrar a própria felicidade, como o mundo fala. Mas a plenitude dessa felicidade. Só que isso só é encontrado em Deus. Todo homem, não importa o quão cético ele seja, todo homem tem internamente uma necessidade de encontrar Deus. O problema é que muitos acham que eles mesmos são Deus. Muitos encontram Deus em lugares diferentes. Muitos idolatram coisas erradas, né? Mas o propósito da humanidade é encontrar Deus. E eu e você, nós somos detentores da verdade, das palavras de vida eterna. Nós somos detentores da palavra de quem é o Deus da felicidade plena. Por que não declaramos essa vida em Deus com convicção? Como apóstolos de Cristo. Ao fazermos isso, se você estiver no ônibus e o Espírito Santo falar para você assim, senta ali do lado daquela senhora e fala de mim para ela. Isso é coisa da minha cabeça. Senta lá. Isso é coisa da minha cabeça, deixa eu ficar no meu canto aqui. Viu? Lá naquela outra sala de aula, tem um rapaz que ele está passando por uma dificuldade terrível. Vai lá que eu vou te mostrar quem é. Imagina. Isso é delírio meu. Sabe? Se nós simplesmente dermos a chance do Espírito Santo falar através das nossas vidas, o milagre vai acontecer. Não há poder em mim nem em você. Nós não temos poder. Mas o poder que flui através de mim e de você, esse nós não podemos negar. Nós não podemos barrar. Sabe? Simplesmente ora. A pessoa está doente. Ora. Determina a bênção. Determina a cura. Não é você que vai curar. Mas se você não determinar a cura, o Espírito Santo não vai ter chance de agir ali com aquilo que é a resposta para a pessoa. Quer seja a cura, quer seja uma necessidade que a pessoa vai ter de fazer alguma coisa. Porque o Espírito Santo daí vai conseguir interagir e dizer, olha, você está doente por causa disso, disso, disso. Conserta que as coisas vão arrumar. Mas se você não falar, a cura não vem, a resposta não vem, a alternativa não vem, a necessidade não é satisfeita, o Espírito Santo não consegue. Então eu preciso abrir minha boca. E você não vai passar vergonha, por quê? Porque Deus, Ele não nos deixa envergonhados. Ele não sentiu vergonha. Ou, Ele não se deixou abater pela vergonha da cruz. Então, qual vergonha vai me abater?
de tal forma que eu fique quieto e não fale a respeito dele. Só está no movimento apostólico se não se conformar em não se conformar com o ficar parado, se não se conformar com o não fazer. Se você se conforma, se eu me conformo, que as coisas estão certinhas, bonitinhas e já chegou ao fim, o movimento apostólico já saiu, ele já parou. Mas se eu sinto uma necessidade, alguma coisa que dentro de mim, ela ferve para que eu fale, para que eu faça, para que eu chegue para o pastor e fale: pastor, por que a gente não faz isso? Será que a gente conseguiria fazer isso? Chega para o líder dela: viu, e se a gente organizar dessa forma? E se a gente fizer isso? Se a pessoa ficar inquieta, não é ela, porque a nossa carne, ela não vai fazer a obra de Deus simplesmente sozinha, porque a natureza dela é pecaminosa. E o diabo não tem interesse em que nós venhamos a fazer obra nenhuma para Deus. É o Espírito Santo se movendo em você. É o Espírito Santo. Então deixa ele mover, deixa ele dar estratégia, deixa ele ir falar. E se você ouvir um não se preocupe, é ele que está ouvindo. E se ele continuar colocando aquilo no teu coração, faz a tua parte. Movimento. O apostólico, ele é movimento. Existe, dentro do ser apostólico, do ser comissionado, do ser um sacerdote eleito, de estar vivendo no céu, de estar vivendo a eternidade, existe a realidade do nosso dia a dia, a nossa luta apostólica. E a nossa luta apostólica, ela é exatamente a nossa luta contra os principados e as potestades do ar. Efésios 6,12, ele nos traz o texto que nós conhecemos, né, em relação a isso, e ele nos fala: porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os principados e as potestades foram criados para, num determinado momento, ajudar o homem. Só que quando Lúcifer cai, 1/3 dos céus caem, e os principados e as potestades caem junto com ele, e passam agora a fazer uma ação contrária contra o homem, uma ação contrária em relação à igreja, aos filhos de Deus, e começam a atuar contra as nossas vidas. Estando eu e você ou não no movimento apostólico, no movimento pentecostal, o que quer que seja, os principados e as potestades, eles estão sobre a ordem de atuar contra as nossas vidas. O mundo já pertence ao maligno. Os principados e as potestades já têm êxito sobre o mundo. E a cada instante, dezenas e dezenas de pessoas estão indo para o inferno. Desde que nós começamos aqui o nosso seminário, já dezenas de pessoas foram para o inferno. Desde que nós começamos a falar às 8 horas, quem sabe centenas de pessoas não terão a chance mais de ouvir falar de Jesus Cristo. Isso nos consola? Isso nos conforta? Não. Isso nos incomoda. E nós precisamos estar incomodados com isso, né? Só que ele nos deu uma armadura. E a armadura de Deus é exatamente a forma de viver apostólica. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, existe um modelo, um exemplo daquilo que nós entendemos que é uma pessoa que tem força e poder, que é um soldado romano. O soldado romano tem todas as vestimentas, ele é preparado para entrar numa guerra e ganhar a guerra, entrar numa batalha e ganhar a batalha. Os filhos de Deus, aqueles que são sacerdotes do Senhor, comissionados para ir como apóstolos, também são comissionados para ir numa guerra e vencer a batalha. Só que para isso, quando nós entrarmos nessa batalha, por mais que nós estejamos interagindo aqui, a nossa luta ela é contra os principados e as potestades, nas regiões celestiais. E os principados e as potestades, eles vêm e lançam seta, e tentam nos impedir, e tentam barrar o nosso caminho, e tentam desanimar a nossa mente, e tentam enfraquecer o nosso corpo, e tentam colocar circunstâncias que nos abalem. E aí, o Senhor, Ele olha para nós, Ele olha para a nossa postura, e Ele olha para como nós estamos reagindo àquilo, no poder do Espírito Santo. E conforme nós estejamos reagindo àquilo, as legalidades, elas existem
ou não. Elas são dadas ou não. Então ele fala aqui, ele fala, olha, então em primeiro lugar, vocês precisam andar como se vocês tivessem um cinturão aqui no abdômen de vocês, como um soldado romano. Olha para ele, ele tem um cinturão aqui, ele pode estar cansado, mas o cinturão não deixa ele dobrar o corpo, ele fica em pé. Esse cinturão, na vida de vocês, é vocês serem uma pessoa verdadeira. Se vocês forem pessoas que sempre falam a verdade, que nunca mentem, que são verdadeiras diante de Deus e diante dos homens, o diabo vai lançar toda sorte de mentira contra vocês, tentando desestabilizar vocês, mas vocês não vão se prostrar. Por quê? Porque vocês são pessoas verdadeiras. E quando o diabo chegar diante de mim, querendo retalhar vocês, vocês estarão sendo encontrados como pessoas verdadeiras, e eu não deixarei. É como um soldado que usa um cinturão. Mas ele fala, olha para o soldado e vê que ele tem uma proteção de couro no peito dele. Quando alguém lança uma flecha ou uma lança, aquilo bate e aquilo não penetra, porque tem um peitoral de couro. Isso é a justiça. Em todo tempo, pratica a justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque quando o diabo vier tentando tirar de você aquilo que foi conquistado com legalidade, de forma justa, isso não sairá de você. Porque tudo que você conquistou foi em justiça. E em justiça você continuará com isso. O diabo vai tentar tirar aquilo que você recebeu sendo uma pessoa justa, mas ele não vai conseguir. Da mesma forma, tenham fé, creiam na palavra, creiam que eu estou com você. E quando o diabo ele se lançar contra você, ou lançar armas contra vocês, a fé, a certeza de que eu trarei à existência aquilo que ainda não existe, estando no coração de vocês, irá barrar toda a situação de desânimo que ele queira lançar contra você. Isso é a fé. É como o escudo daquele soldado. Da mesma forma, nunca esqueça que você é salvo pelo poder de Cristo. Você é filho, a você está destinado à eternidade. E isso é como um capacete na sua cabeça. Por mais que lance coisas sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, quando você vier a pensar, a ser levado a pensar coisas erradas, pense na salvação que é o teu destino. Pense na salvação que o Senhor Jesus conquistou para você. Tenha em mente isso. O diabo vai tentar mostrar para você a sua derrota, talvez um deslize agora, mas tenha em mente a vitória eterna que está reservada a você. Isso é um capacete na sua cabeça. Da mesma forma, se prepare nesse evangelho, porque quando você estiver andando, o seu falar, você não vai tropeçar, como um soldado que não pisa nas pedras e nem tropeça, porque ele tem uma sandália protegendo o pé dele. Essa palavra é o alicerce que protege você, e você não vai tropeçar em coisa alguma. Mas esta palavra, se você colocá-la no teu coração e você tomar posse dela, ao declará-la, ela é a arma que destruirá todas as investidas do diabo. É a única arma de ataque, a espada. E essa espada nas mãos de um homem que tem o Espírito Santo é uma espada letal contra as obras do inferno. Mas você precisa dar atenção à palavra. Não é possível fazer a obra de Deus sem conhecer a palavra. Não é possível nós sermos comissionados pelo Senhor, e Ele não vai comissionar se eu não souber a palavra, se eu não tiver relacionamento com Ele. Como que Ele vai me usar? Como eu posso ser usado com poder sem uma arma de ataque? Sem a palavra? Olha, vai acontecer o seguinte, aconteceu assim, agora você vai ser, na próxima demissão é você. Na próxima demissão eu continuarei aqui, eu não serei demitido, porque o Senhor abriu essa porta, e é Ele que vai mantê-la aberta. E eu vou dizer uma coisa, se Ele chegar a fechar, eu estarei indo de encontro alegremente a uma porta melhor que estará aberta, porque esta palavra me garante. Ou então isso me derrota. Então eu preciso me posicionar, eu preciso conhecer. O Senhor, Ele me nutre
da armadura. E essa armadura, ela protege o meu espírito, ela protege a minha vida. E eu tenho que ser isso, o andar apostólico. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que ser uma pessoa que é centrada em Cristo, eu tenho que ser uma pessoa que tem fé, eu tenho que ser uma pessoa firmada na palavra. Eu tenho que ser uma pessoa que represente Cristo caminhando sobre a face desta terra. E de fato, nós somos. Nós vamos ver. Só que nós também temos o fato das potestades operarem por meio das autoridades terrenas. Bom, nós temos o plano de Deus em Jesus Cristo, que está aqui em Efésios mesmo, no capítulo 3, versículo de 8 a 12. E isso é uma revelação fantástica, que diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido em segredo em Deus, que tudo criou. A intenção desta graça de Cristo era que agora, mediante a igreja poderosa, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem os anjos, nem os demônios, eles entendiam e sabiam que Cristo viria e constituiria a igreja. E a igreja sobre a face desta terra, ela é multiforme. Ela é a igreja que está habilitada para fazer tudo aquilo que é necessário. A igreja, ela não é engessada. A igreja não tem uma cara somente e só faz uma coisa. A igreja, ela age conforme a necessidade do Senhor. Isso é movimento apostólico. Isso é eu saber que hoje eu preciso fazer isso, mas amanhã eu preciso fazer aquilo. E sempre na orientação do meu Senhor. Eu preciso entender que existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E eu preciso atuar em áreas de formas diferentes para atingir todas essas pessoas. Por isso que aqui nós temos hoje 18 ministérios. São 18 ministérios que a gente tem tentando organizá-los. Muitos ainda não estão organizados, mas estão atuantes já. Por quê? Porque nós temos que atender a todas as necessidades. A graça, ela é multiforme. Ela é para atingir a todos. Ela é para ir de encontro a todos e todas as coisas. E os principados e as potestades não sabiam disso. Mas a igreja está aqui agora. E eles estão entendendo qual é o poder que está sobre a igreja. E eles ficam inoperantes, porque sobre ela existe o maior poder de todos, o poder de Deus. Só que nós temos que ser essa igreja. Nós temos que ativar essa igreja. Nós temos que exercer a função dessa igreja. Ela não é simplesmente uma igreja, ela é uma multiforme igreja, com uma multiforme graça, ou com uma graça ilimitada, para atingir a todas as pessoas. Volto a falar, não podemos pôr limite na graça. A igreja é o agente e a gestão da gestão e cumprimento do projeto de Deus. Deus não estabeleceu a igreja para atender às necessidades humanas, nem de membros, nem de líderes, mas para atender ao projeto de Deus em restabelecer em Cristo todas as coisas. Então a igreja está aqui, não é para a gente ficar aqui agora fechadinho, bonitinho, cantando a harpa, cantando corinho, cantando hinos, chamando Jesus de você e está tudo certo. Não é para isso que a igreja está aqui. A igreja está aqui porque eu precisei ser alcançado. A igreja está aqui porque você precisou ser alcançado. Eu fui alcançado e você foi alcançado. Sabe por que ela está aqui agora? Porque eu e você temos que ir alcançar os outros. Então, a igreja não está aqui para que a gente possa se acomodar em um espaço, em um lugar bacana, legal, gostoso, onde a glória de Deus se manifesta. Ótimo, tudo isso é parte quando nós nos unimos para cultuar. Mas a igreja está aqui para cumprir os propósitos de Deus de resgatar
todas as coisas que entraram em colapso com o pecado de Lúcifer e depois com o pecado do homem. Cristo foi tentado nas mesmas coisas que Lúcifer e que Adão, mas Cristo, ele não sucumbiu. E nisso, sendo o sacrifício perfeito, ele resgatou todas as coisas e entregou à igreja a autoridade para continuar o seu ministério, para que daqui a pouco, ali na frente, tudo venha a estar consumado verdadeiramente. Mas se nós fizermos a nossa parte. E sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que ele ainda não voltou, porque ele está dando chance às pessoas de o conhecerem. E eu digo que ele está dando chance à igreja de ir fazer as pessoas conhecê-lo. Por isso que ele não voltou ainda. Porque se a igreja tivesse sido já atuante como tem que ser, as pessoas já teriam sido alcançadas. Quem retarda a volta de Cristo? A igreja. Quem acelera a volta de Cristo? A igreja. Então Jesus está voltando. Mas Jesus vai voltar de fato se a igreja provocar essa volta. Enquanto estiver pessoas lá fora perdidas, chorando, sem conhecer ao Pai, a igreja, ela está retardando a volta de Cristo. Nós não podemos fazer isso. Mas nós gritamos, nós choramos e clamamos Maranata. E o Senhor olha para nós e fala: então filho, vai, porque daí eu volto. É isso. É isso. Nós não podemos derrotar as potestades gritando em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai acontecer isso. Em nome de Jesus vai acontecer aquilo. Enquanto continuamos buscando os nossos próprios interesses. Então, se nós estamos fechados em nós mesmos, se nós estamos bem fazendo aquilo que nós fazemos, no cantinho que nós estamos, e aqui está gostoso para nós, aí a gente vai fazer alguma coisa, em nome de... Não adianta. As potestades conhecem aqueles que têm autoridade. E quem é que tem autoridade? Aqueles que se identificam com o sacrifício. O que é isso? É eu fazer a minha parte. É eu não ficar conformado em estar aqui com um lugar ainda vazio, onde pessoas podem sentar. É eu estar conformado em ver que aqui existe lugar para pôr cadeiras ainda, e as pessoas não estão sentadas aqui. É eu estar conformado em ver que a igreja está lotada, mas o estacionamento pode virar parte da igreja. Os carros que parem na rua, ou que a gente alugue estacionamento. Eu não posso me conformar com uma igreja que não ganha almas. Mas nós também não podemos ficar esperando as almas irem. Nós temos que ir atrás, em todos os ministérios. Todos os ministérios são ministérios apostólicos, são ministérios do mover apostólico com o chamado de ir. Todos nós. Tem os evangelistas, tem. Evangelista tem algo formatado em um ministério evangelístico. Mas todos os outros ministérios também podem buscar. Quer ver uma coisa? O professor não vai buscar. Não vai? Faz uma célula e põe um professor lá, ensinando a palavra. Depois de algumas semanas, convida esse povo para vir na Santa Ceia. O professor foi buscar. Mas não é evangelista que vai buscar? Não. É o mover apostólico que vai buscar. É isso. É um ministério de jovens fazendo células, fazendo o evangelismo. É o ministério de casais fazendo os movimentos que faz para que casais venham estar interagindo conosco. É todos os ministérios fazendo. Toda vez que a cruz é proclamada com poder, a derrota das potestades e dos principados e potestades, ela é evidente. Como é que eu proclamo a cruz? Como é que eu faço isso? O que acontece? Acontece que o Senhor Jesus, ele já pagou o sacrifício pela minha vida. Não existe aquilo que eu possa fazer para pagar a salvação, mas existe aquilo que eu posso fazer para continuar o ministério de Cristo. E quando eu faço isso, e é sacrificial, é prazeroso também. É prazeroso eu estar no movimento, fazendo a obra do Senhor. Eu me apaixono por isso, Mas é sacrificial, porque entra dentro de uma rotina. E de repente algumas coisas são privadas na minha vida para que eu possa fazer a obra. É sacrifício. Mas todas as vezes que você faz um sacrifício, esse sacrifício, ele permite que o sacrifício da cruz flua. E o que significa isso? Salvação. Significa que quando eu vou, quando eu falo,
quando eu não me conformo, quando eu estou agindo no movimento apostólico, a salvação, ela está ali à disposição daquele que ouve. E é poderosa. A palavra da salvação, ela é poderosa. É a palavra apostólica. A palavra de Deus é uma mensagem divina, dotada de um poder exclusivo. A palavra de Deus, ela já é poderosa por si só, né? A verdadeira pregação, a verdadeira palavra ministrada, ela ultrapassa todos os limites humanos, ela dá vida aos mortos. E ela coloca em movimento. Quando nós ministramos a palavra, as pessoas que ouvem a palavra, não é porque você falou, é porque o Espírito Santo está direcionando. Essa palavra gera vida nas pessoas. A letra mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica. Ele traz vida às pessoas, ele traz resposta às pessoas, ele traz a direção às pessoas, ele coloca as pessoas em movimento. Agora o Senhor foi até ela, agora ela vem de encontro com o Senhor, e as coisas começam a mudar na vida das pessoas. O pregador é quem fala, mas o Senhor é quem usa os atributos do pregador, para que aquilo que ele venha a falar, atinja as pessoas. Isso também é um sacrifício, porque eventualmente nós preparamos aquilo que vai ser falado, nós preparamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, mas quando nós estamos lá ministrando, aqui ministrando, o Senhor fala assim: olha, presta atenção numa coisa, fala isso agora. Aí você fala: o quê? Isso é da minha cabeça. Ele fala: fala isso agora. E você fica naquele confronto: eu sigo aquilo que o Senhor me mandou falar, ou eu falo aquilo que Ele está me mandando falar agora? Mas Ele está no controle. É Ele que muda para atingir uma pessoa. Nós falamos aqui durante 2 horas, e tem pessoas que estão aqui por causa de 20 segundos de uma mensagem que você precisa falar, que talvez você não tinha preparado, mas essa mensagem vai mudar a história dessa pessoa, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Se a pregação não for a palavra de Deus, a mensagem ela produzirá morte e não vida, né? Então, se aquilo que nós viemos a pregar for ilustrações, for coisas alheias, e não for a palavra de Deus, isso não vai ter resultado nenhum. Nós temos que ter o tempo com qualidade. Tempo com qualidade é um tempo que é usado pregando a palavra de Deus. Deus não quer que a fé das pessoas sejam fundamentadas em eloquência humana, né? Mas somente no poder de Deus. Então não precisa ser uma pessoa que seja eloquente, não precisa ser uma pessoa que saiba falar. Simplesmente fale a respeito de Deus, fale o seu testemunho. E nós precisamos, o nosso movimento é o movimento de ir e falar às pessoas. Fale, porque a nossa palavra, aquilo que nós falarmos, essa palavra, ela será usada pelo Espírito Santo para trazer vida às pessoas. A pessoa que não quer falar, a pessoa que não quer pregar, é a mais qualificada para fazer isso. Por quê? A pessoa que tem receio, que acha que não consegue, que acha que não pode, é a pessoa que realmente não consegue, não pode e não tem condição de fazer sozinha. Mas quando o Espírito Santo toma aquela pessoa, a palavra tem poder. Então, não tenha receio. O que eu vou falar? Você não vai falar nada. O Espírito Santo vai falar através de você, né? O que eu vou pregar? Você não vai pregar nada. Você vai ler o versículo e vai dar um testemunho, e o Espírito Santo vai se derramar sobre aquele lugar. Por quê? Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Então a palavra apostólica, ela é uma palavra que vem do céu, é a palavra genuína do Senhor. Não é uma firula, não é achar pelo em ovo, não é ficar tentando descobrir coisas diferentes para falar. A revelação, ela é natural. Eu não tenho que ficar procurando coisas para inventar argumentações, para ser o diferentão, para ser o curioso, e a pessoa vir atrás de teologia da curiosidade. Isso é demoníaco. Esta palavra, prega ela. O apóstolo Paulo fala: prega essa palavra, fala sobre ela, tempo fora de tempo. O Espírito Santo vai te usar. Não podemos substituir a glória de Deus na igreja por uma cultura de honra às graduações e credenciais, essas que só agradam homens. Ah, porque fulano é tal coisa, fulano é aquilo. Viu? Credencial, graduação, nomeação, isso tudo é necessidade e invenção humana. Todos somos filhos de Deus, servos de Deus e servos uns dos outros. A quem mais o Senhor
der atributos para trabalhar, esse é o que mais vai servir na obra. Não existe, é aquele, eu estou aqui agora, mas quem está olhando para mim, ó, o apóstolo está aqui, como é que eu vou estar aqui falando da palavra apostólica com os apóstolos aqui, ó? Tem 3 apóstolos sentados aqui na fileira. Como que isso é feito? Isso é feito porque o Senhor é quem fala, e existe unidade, existe fluir, existe concordância, e é por isso que é feito, porque em mim não há sabedoria alguma para isso. Só que o Senhor me pediu para fazer, e nós conversamos sobre a necessidade de fazer, e o Senhor está fazendo. Não é uma fórmula para um plano de salvação. Aquilo que você vai pregar não tem uma fórmula para um plano de salvação. É o poder da própria salvação fluindo através de você. Temos que ter em mente, Ele está aqui, e é Ele que fala, não sou eu nem você. É isso. Essa é uma palavra apostólica. O que eu vou pregar? A palavra. O que eu vou trazer de bonitão de novo? A palavra. O que vai ser legalzão hoje? A palavra. É isso. Se a parede é verde, roxa, azul, preta, não interessa. A palavra é que faz a diferença. O último item que nós vamos ver é o caráter apostólico, porque a minha voz está indo embora já, né? Deixa eu tomar uma água. O último item que nós vamos ver é o caráter apostólico. Apocalipse 2:2, nós temos a carta. Vamos ver Apocalipse 2:2. Temos a carta que o Senhor pede para que João escreva a Éfeso. E ele fala assim: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Se existe uma coisa que nos últimos dias será muito nocivo, será a arrogância de falsos apóstolos. Arrogância de pessoas que se intitulam apóstolos porque é moda, porque acham que chegaram ao nível máximo, ao nível top 10 das galáxias, que não exista pregação que ele possa assistir e ver que venha trazer coisa nova para ele, mas ele é o cara que pode falar todas as coisas. E eu já vi pessoas assim subir para pregar e não abrir a Bíblia e falar lá 1 hora, 2 horas sem ler a Bíblia, e para mim não serve, nós temos que ler a Bíblia. Então, o apóstolo, ele tem uma forma como ele é reconhecido. Quando eu falo apóstolo, eu falo todos nós que estamos no mover apostólico, ok? Tá? O pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, os líderes todos, todos aqueles que são comissionados pelo Senhor, todos no movimento apostólico. Como que se reconhece que se está no movimento apostólico, né? Característica. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:8, que nós lemos agora de pouco, ele começa falando assim: eu sou o mais humilde, né? Ele fala, eu sou o menor de todos. E quando ele fala isso, ele demonstra que ele não tinha nele nenhuma exaltação própria, nenhuma carteirada, nada disso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo, não o apóstolo Paulo. Paulo não era o menor de todos, mas ele fala, eu, o menor de todos. Em outro momento ele fala, como um que nasceu fora de época. Mas o Senhor tem a época certa para todas as coisas. Mas o que acontece? Aquele que está no mover apostólico entende que não se trata de si mesmo e de quem é e do próprio poder. Então, humildemente, ele entende que todos os passos que são dados é porque o Senhor está na frente. Todos os passos que são dados é porque o Senhor está enviando. É o Senhor que está fazendo o movimento acontecer. Não é a pessoa. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais nos enxergamos como o mais improvável e o menor de todos os homens.
Quanto mais a gente conhece a soberania de Deus, como Ele olhou para a nossa pequenez, como Ele nos amou e nunca desistiu de nós, a ponto de morrer por nós, quanto mais nós nos envolvemos com o conhecimento louco, porque a sabedoria de Deus, a verdade da cruz, é loucura para o mundo, quanto mais nós enxergamos isso, nós também nos enxergamos como o mais improvável dos homens e o menos digno de estar fazendo alguma coisa para Ele. Quando isso acontece, nós entendemos que estamos no mover apostólico, porque não vai parar de acontecer sobre a tua vida, não vai parar de fluir sobre a tua vida, por mais que você tente, por mais que você ache que não dá, por mais que você crie obstáculos, o Senhor vai tirando um por um, porque, como nós vimos aqui, aquele que não quer fazer, esse é o mais apto para fazer, porque ele não vai fazer, ele vai deixar o Senhor fazer. O apóstolo Paulo, ele era implacável em admoestar, exortar, suplicar, implorar, orar. Nisso ele era implacável, em declarar a palavra de Deus. Mas ele nunca ostentou credenciais apostólicas, nem coagiu, nem manipulou, nem deu carteirada, nada disso. Quando ele chegou em Éfeso, ele foi trabalhar para sustentar o próprio ministério. Quando ele recebeu a oferta, ele agradeceu, mas ele já tinha o suprimento. Mas ele agradeceu. O que acontece? Viu? Custe o que custar, eu quero me desgastar por um Deus que morreu por mim. Palavra do apóstolo Paulo. Nossa consciência. A humildade traz a revelação. Vamos abrir, a gente conhece Isaías 6,5, né? Nós vemos aqui o momento em que ele se depara com a glória do Senhor. Ele fala assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A humildade traz a revelação, traz o suprimento, traz a necessidade, traz a satisfação da necessidade daquilo que nós estamos fazendo. Quando nós entendemos que não conseguimos, o Senhor nos dá o que nós precisamos. Foi assim, quando Isaías olha para aquilo que era a grandiosidade do Senhor, ele fala: ai de mim que estou perdido. E o Senhor fala: ai de você, que é o meu servo valoroso escolhido para mudar a história desta geração. Ai de você, que talvez tenha recebido palavras de negação sobre a tua vida, palavras de desestímulo sobre a tua vida. Ai de você, vaso valoroso para o Senhor, vaso valoroso nas mãos do Senhor. Não existe ninguém que possa fazer a obra que está destinada a você. Cada um tem a sua, e é particular de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa revelação, essa humildade em saber que o Senhor nos comissiona, e tem coisas que nós temos que fazer, e é impossível nós deixarmos de fazer, mas é o poder dele que fará. Isso traz eficiência evangelística. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês viram como eu me portei todo o tempo que eu tive aí no meio de vocês, a ponto das pessoas que estavam comigo se converterem dos ídolos a Deus. Ou seja, o testemunho do apóstolo Paulo, aquele amor que ele transmitia, aquela humildade que ele tinha, aquele apóstolo que agora não era mais alguém que ia matar as pessoas, mas alguém que estava com palavras de vida eterna às pessoas. Esse homem agora, ele impactava as pessoas a ponto das pessoas desistirem das suas religiões, desistirem das suas religiosidades, desistirem dos seus deuses, desistirem das suas tradições de família, desistirem daquilo que é uma herança que passou de vó para mãe, e aquilo que são os santos, aquilo que é a devoção. Tudo isso é deixado de lado, porque eu mostro
que vale muito mais a pena viver aquilo que o meu Deus tem preparado para mim. E eu vivo, e eu mostro esse estilo de vida. Esse estilo de vida é Jesus Cristo. E as pessoas são impactadas. Como é que você, não tendo aquilo que as pessoas têm, não tendo aquilo que as pessoas desejam, como que você é feliz desse jeito? Como que você, sendo uma pessoa simples, fala com autoridade? Como que você, não tendo poder, você ora e a pessoa é curada? E aí você fala, não sou eu quem faço, mas o meu Senhor que vive em mim, é Ele que faz as obras. Como Cristo falou. Ele falou isso para Filipe. As palavras que eu falo, não falo por mim, as obras que eu faço é o Pai que faz através de mim. A mesma coisa é nós. Isso traz uma eficiência evangelística. A humildade, ela será verdadeira somente se ela for gerada por nossa união a Deus através dos sacrifícios, o que nos leva a obter uma atitude de humildade que nos conduz a uma vida espiritual autêntica e mais elevada. Então, a humildade verdadeira, ela só acontece quando eu sentindo a dificuldade, eu sentindo ali que está sendo pesado, mesmo assim, eu ter alegria em participar do ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mesmo assim, eu fazer com amor aquilo que está sendo difícil para mim. Quanto mais eu faço isso, mais eu adquiro uma posição de dependência plena. Mas eu demonstro a humildade que o Senhor precisa para agir através da minha vida. Não é nada sobre nós, nunca foi. É tudo sobre Ele. O ministério apostólico está comissionado a representar Ele, dele, por Ele e para Ele. Nada por nós. Essas características que nós trouxemos aqui de forma resumida hoje, é assim, nos traz uma ideia, nos dá um norte. Esse conteúdo todo a gente tem ministrado já há quase 3 meses no curso avançado de teologia. E nós temos mais de 20 horas gravadas sobre esses conteúdos. Sobre cada item que nós falamos aqui, estão faltando aqui alguns itens, nós temos 12 itens. Sobre cada um desses 12 itens, são quase 2 horas de explanação, falando a respeito daquilo que é uma identidade apostólica. E eu convido você, a você se interessar por isso, você querer mergulhar nisso, você querer se deparar com esse conhecimento do viver o movimento apostólico. Hoje, nós falamos sobre isso, sobre a forma de ser apostólico. Na quinta-feira, nós traremos aqui doutrinas específicas que o mundo está pregando de forma como é o conhecimento ou aquilo que eles querem pregar. E nós traremos aqui o que a identidade apostólica ela defende em relação a essas doutrinas. Porque esse tem que ser o nosso posicionamento. Nós temos que aceitar o pecador, mas jamais o pecado. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são, mas nós não podemos permitir que elas continuem sendo como elas são. Elas precisam estar dentro da sã doutrina, da palavra verdadeira. E essa palavra verdadeira, ela não pode passar desapercebida. Nós não podemos permitir um ecumenismo de tal forma que aquilo que a pessoa acredita que é verdade não é, passe a ser verdade para parte da nossa igreja. De repente os nossos irmãos começam a viver uma verdade que essa palavra aqui ela não traz dentro da mesma igreja. Isso causa divisão, isso causa morte, isso causa um problema dentro da igreja de falta de identidade, isso afasta o mover de Deus da igreja. Então nós vamos ver doutrinas que o mundo traz e a forma como o ministério apostólico entende essas doutrinas. Na nossa declaração de fé são 21 pontos doutrinários, nós vamos falar rapidamente sobre 11. E depois nós vamos falar sobre a forma como a liderança apostólica ela está organizada para atuar dentro deste nosso ministério. São 4 horas de seminário, já foram 2. Tem mais 2 na quinta-feira. E aí a gente vai estar nutrindo vocês de materiais para que vocês possam estar se aprofundando nisso. Pague o preço, pequeno.
de ouvir Deus falar aquilo que Ele requer de nós neste ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?